Boa noite a todos. Como sempre temos feito aqui no nosso grupo, a gente tem um momento inicial de exposição dos temas, do tema, baseado sempre aqui no livro do Estudo Bíblico Resgate da Verdade, que, já disse e repito, tem aí o PDF dele gratuito, disponível na internet. É só você colocar no Google ali, o Resgate da Verdade PDF. Então você vai encontrar o caminho ali. Creio que o primeiro resultado de busca já é o endereço aqui do PDF do livro do Estudo Resgate da Verdade. Bem, e o segundo bloco, então, o segundo momento, nós temos a nossa interação, a nossa conversa aqui, as nossas discussões, e tem sido realmente uma bênção. E além de ser uma bênção para o nosso grupo, tem sido uma bênção para outras pessoas, milhares de pessoas que depois têm assistido, às nossas conversas, nossos estudos aqui de terças-feiras. No programa aqui, seguindo a sequência aqui, do estudo, hoje nós estaríamos estudando o capítulo Quem Precisa de Certo ou Errado, o tema, Quem precisa de certo ou errado. Ainda naquela linha de relativismo versus verdade absoluta, enfim. Mas eu creio que, como nós já conversamos bastante sobre esse assunto, não há muito mais assim o que falar. Então, o que eu fiz? Para também trazer um pouco mais de participação aqui ao nosso grupo, participação um pouco diferente, não só eu expondo o tempo todo, eu pedi que o Schiller preparasse um pequeno resumo desse tema aqui, quem precisa de certo ou errado. Ele bondosamente aceitou o desafio, e então eu vou deixar com ele a palavra agora, e em seguida a gente vai avançar então para o tema 5, aí eu vou expor então o tema Quando o Mal Vem de Cima, ok? Mas só para não passar em branco, eu pedi que ele fizesse esse resumo do tema 4. Obrigado, Schiller, por aceitar o meu convite. Agora então a palavra é com você. Bom, o capítulo 4 que nós pulamos agora para iniciar depois, ele vai comentar de umas coisas muito interessantes, Quem precisa de certo e errado? Então, a partir do momento que nós temos um padrão definido de certo e errado, nós conseguimos nos nortear em toda uma sociedade. Imagina se cada um resolver adotar o seu próprio padrão de certo e errado. A quem interessa seguir o padrão de quem? Quem vai se beneficiar e quem vai se perder nessa justiça, ou pseudo-justiça, Porque se para mim uma coisa é certa, para você não é certa, nós entramos no atrito e toda a sociedade em si ela começa a se colapsar, Então, por exemplo, se não há um padrão de absoluto, o que há na verdade, Se eu for começar a botar a minha opinião por acima de 8 milhões, 8 bilhões de pessoas, nós não vamos sair para lugar nenhum, Então, nós encontramos muitas dificuldades e muitos problemas à vista a partir do momento em que eu não tenho uma régua, uma linha bem definida para saber para onde que eu vou levar as próximas gerações, inclusive com o cenário atual do que nós temos agora. E agora, por exemplo, se eu for colocar em prática uma sensação de que eu preciso fazer justiça e para mim aquilo é justiça, e eu chegar no tribunal e aquilo também for justiça, mas houver uma nota destoante, onde a minha justiça vai acabar se transformando numa vingança, ela vai ser muito complicada se eu for adotar padrões relativamente nada objetivos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o direito de me vingar. Antigamente, nas civilizações antigas, foi uma bênção do céu ter aquele código da lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Era uma forma de você frear a sociedade que naquela época ela estava muito agressiva, cada um fazendo justiça com a própria mão. Então, limitava a vingança, Isso, da vingança, limitava a vingança. Porque enquanto eu matava você, aí vinha o meu filho, se vingava e me matava. Aí vinha o primo, vingava e matava o filho. E era uma régua, era sem fim, sangue, muito sangue. Então, a partir do momento que você fala, o certo está aqui, o errado está aqui. E quando nós pegamos esse padrão, que quem segue a Bíblia vê, esse padrão ele está externo. É o padrão moral absoluto. Ele vem de fora da sociedade. E esse padrão está em Deus. Então, Deus ele vai traçar uma régua e vai falar aqui, eu sou bom, a minha vontade é boa, tudo o que eu faço é por amor. Então, se você obedecer esse padrão, você está fazendo certo. Se você desvirtuar e começar a fazer a sua própria vontade, aí, meu amigo, todo mundo vai sofrer, porque
podemos ter tiranos, podemos ter diversos tipos de pessoas que, quando subir ao poder e quiser colocar a sua interpretação do certo e errado na sociedade, não vai mais haver justiça, né? Então, nós temos algumas perguntas para discussão que não teremos tempo para isso. Agora, por exemplo, quando a justiça corre o risco de degenerar em mera vingança, o que fazer quando a justiça humana falha ou parece insuficiente? Isso você pode colocar na sociedade que tem muitos inocentes sendo culpados porque a justiça falhou, né? Mas como é que eu vou saber se ela falhou ou não falhou se eu começar a pegar critérios aleatórios de juízes para juízes, né? Agora, essa próxima pergunta, pergunta 2, ela é bem complicada, né? Quais são alguns riscos da ética pós-moderna? Mencione ao menos 3. Bom, a partir do momento que você vê que nós temos coisas relativas, imagina só todo mundo falar que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. E agora eu posso pegar um monte de o que nós temos por categoria, objetivamente, sendo considerado homem, e pegar eles e jogar numa ilha. Como é que eles vão se procriar? Como é que vai ter a próxima geração? Se nós pegarmos essas coisas relativas e colocarmos em prática, nós vamos ver que elas não funcionam e nem vão funcionar, porque você está fugindo do padrão de que Deus criou e você está se voltando contra o manual de instrução de como funciona. Então, se você resolver colocar um monte de homens numa ilha, e ela vai acabar nessa geração, não haverá outra geração, porque você cria problemas na ética pós-moderna, né? Imagina se cada um tem... Eu gosto de um videozinho muito interessante, que é o da matemática. 2 mais 2 dá quanto? Dá 44? Dá 22? Dá 4? Imagina se eu começar a falar que 2 mais 2 dá 22. E aí eu vou querer um aumento no salário. Não, ó, eu trabalhei 2 semanas aqui, trabalhei mais 2 semanas aqui, eu quero receber 22 semanas de trabalho. Então, a partir desse momento, olha o tanto de problemas que nós vamos ter na sociedade quando nós relativizamos as coisas que são de fato objetivas, né? Agora, um terceiro exemplo, eu posso deixar para as pessoas pensarem em casa e devolver. Muito bom. Quem sabe nossos telespectadores aí podem discutir em algum momento, né? Realmente os riscos do relativismo, né? Desse pensamento pós-moderno, sobre o qual já falamos, né? No estudo anterior, aplicado aí ao conceito de leis, né? Imagina um mundo baseado em leis relativas, né? A coisa seria totalmente caótica, né? A sociedade seria totalmente caótica. Mais algum comentário aí sobre essa lição 4, Schiller? Ou é isso mesmo? Sim, nós temos que, na verdade, usar Deus como referência, né? Porque a linha reta, daqueles, né? Que vão... Exatamente, é o nosso padrão. Porque ai daqueles que chamam o mal de bem e as trevas de luz, né? Porque, interessante que esse texto de Isaías lá atrás, né, já questionava, já condenava esse relativismo, né, de chamar o bem de mal e o mal de bem. Isso é um texto muito interessante. Então, eu creio que a palavra de Deus é o nosso guia, o nosso manual para nós sabermos de fato o que é bem e o que não é. Porque se não fosse dito, eu não saberia o que é certo e o que é errado, mas eu sentiria as consequências de estar fazendo o errado, mesmo sem estar sabendo. Então, espero que todos possam abrir os ouvidos e receber a palavra de Deus para ser nosso guia e nos levar para o caminho certo. Amém. Obrigado, Schiller. O estudo número 5, né, que no caso é o próximo estudo aqui da nossa sequência, ele inicia mencionando um livro que eu tive a infelicidade de ler, eu digo assim, porque é um livro de Richard Dawkins, um dos maiores neo-ateus aí do século XX, fim do século XX, continua escrevendo e publicando, enfim, né, mas ele foi muito ativo, como outros também autores foram aí no fim do século XX, como Hitchens, Harris e outros. Richard Dawkins escreveu alguns livros como esse aqui, que virou o best-seller dele, talvez, nessa área, que é o Deus um Delírio. Bom, é um livro muito infeliz,
Ele diz aqui, por exemplo, na página 29 o seguinte: se este livro funcionar de modo como eu pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. Olha só a pretensão do Dawkins, né, com esse livro aqui. Só que, na verdade, é bastante contraditório. O título diz Deus um delírio, né? Só que logo no começo ele fala assim, olha, numa escala de crença entre 0 e 8, sendo 0 a crença absoluta e o 8 a descrença absoluta, eu admito que eu estou ali no 7, tendendo para o 8. Ou seja, ele admite, como um cientista, que é impossível você provar que Deus existe ou desprovar que ele exista, né? Então, o título é muito mentiroso. E eu me lembro que na época que foi lançado esse livro, um jornalista, eu acho que da Folha de São Paulo mesmo, percebeu essa incoerência, porque o título devia ser assim, ó, Deus quase um delírio. Ou então, Deus eu acho que é um delírio, entendeu? O título afirma uma coisa e dentro o livro já acaba desmentindo, né? Admitindo que ele não é tão assim descrente porque ele não pode provar esse tipo de coisa. Agora esse aqui, sim, esse eu vou indicar para vocês. De vez em quando eu tenho aqui indicado livros, né, e literatura adicional para vocês, né? Esse aqui, por exemplo, né? Deus em Questão, Lewis e Freud. O autor, Armand Nicolle, que é um psiquiatra cristão, ele compara o pensamento a vida, né, a postura de Freud e C.S. Lewis, dois ateus, um ex-ateu e um, tanto quanto saiba, acabou morrendo nessa condição de ateu mesmo, né? E ele mostra que ambos, tanto Lewis quanto Freud, tiveram problemas na infância com os pais. E essa relação conturbada, eles acabaram transferindo para Deus. O Freud tinha uma certa aversão à religião do pai, o pai era humilhado por causa disso, como judeu, enfim, e tinha uma relação complicada. O C.S. Lewis, da mesma forma, quando ele participou de uma batalha, foi soldado, o pai sequer foi visitá-lo quando ele estava no hospital ali, ferido na guerra, né? Só que acontece o seguinte, o C.S. Lewis se converte em certo momento da vida pela influência, eu já citei aqui esse outro autor, o Chesterton, graças à leitura de livros desse grande escritor, um escritor católico, conservador, uma mente brilhante. Recomendo a vocês totalmente os livros dele. Gilbert Chesterton. Lendo os livros dele, com outras experiências mais, em contato com Tolkien, vocês devem conhecer, o Senhor dos Anéis, né, o criador dessa saga. Tolkien também era católico. Em conversas ali, ambos intelectuais, escritores, o Lewis começou a se abrir para Deus e acabou se convertendo, tornou-se um anglicano, um professor em Oxford e tudo mais, uma mente brilhante, né? C.S. Lewis se converte e quando acontece isso, quando as pessoas se convertem, elas perdoam o seu passado, elas perdoam as pessoas que as machucaram. E ele perdoa o pai e supera essa situação e toca a vida. O que a gente percebe muitas vezes nas cartas de Freud é quem sou eu agora para fazer uma psicanálise do Freud, né? Mas, enfim, nas cartas e não nos livros, porque nos livros ele não abre isso, mas nas cartas particulares para amigos, que depois foram sendo descobertas, ele abre muito essa questão teológica, ele fala o tempo todo em Deus, ele se mostra revoltado contra Deus, mas peraí, Deus não existe? Para ele, né? Deus, ele não é ateu? Se é ateu, esqueça esse assunto de Deus, não se preocupe com ele. Mas é aquela coisa, né? Deus não existe, mas eu odeio Deus. Dawkins, eu fiquei sabendo depois, lendo uma entrevista dele, que ele concedeu a um jornal britânico, ele admitiu que na infância, ele estudava numa escola religiosa, uma escola anglicana também na Inglaterra, ele sofreu abuso por parte de um professor daquela escola, um professor religioso, né? Então isso aí com certeza deixou marcas profundas na vida dele, e eu vejo assim, quando ele destila seu ódio contra Deus, eu consigo ver claramente nas entrelinhas o ódio que ele tem ainda daquele professor que traiu a confiança dele, né? Que praticou pedofilia com ele. Então, muitas vezes, se não a maior parte das vezes, o ateísmo ele acaba derivando de uma experiência na infância, de uma situação vivida, e depois a pessoa, à medida que amadurece, ela vai colecionando alguns argumentos racionais para justificar a sua descrença. Porque pesquisas já mostraram que as pessoas tendem, geralmente, à crença. Mesmo na infância, né? Se você deixar uma criança ali sem contato com outras pessoas, enfim, eu acho que até já foram feitas experiências desse tipo no passado, cruelmente, né?
ela tende a adorar alguma coisa, a buscar o transcendental, porque, como diz Salomão, né, eu já citei esse texto aqui algumas vezes, né, em Eclesiastes, o ser humano foi criado com esse anseio pela eternidade, como se houvesse um vazio mesmo ali, dentro de si, no coração, na mente, né, que clama por algo mais do que apenas dinheiro, poder, fama e essas coisas que o mundo oferece, e que encantam muitas vezes os jovens, lá na frente percebem que, na verdade, não levam a nada, como aconteceu com Salomão mesmo, né? Bem, sem mais delongas com respeito a esses livros, né, só queria contextualizar aqui para vocês quem é Dawkins, o que ele escreveu, porque esse estudo aqui começa com uma citação desse livro, Deus, um Delírio. Vejam que coisa terrível ele fala aqui no começo do livro, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui. O Deus do Velho Testamento é provavelmente o mais desagradável dos seres em toda a ficção. O ciúme e o orgulho dele o leva a um mimado e imperdoável controle dos mais fracos, com evidente sede de sangue e desejo de limpeza racial. Um machista, homofóbico, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolente, fanfarrão. Tudo isso, na opinião de Dawkins, né, isso aqui caracterizaria o Deus do Antigo Testamento. Então, na verdade, esse estudo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tirar daqui também, porque esse texto é horrível, né? O objetivo desse estudo aqui, o estudo 5 dessa série Resgate da Verdade, é desfazer um equívoco que muitas pessoas têm de que o Deus do Antigo Testamento seria um perfil psicológico, digamos assim, e o Deus do Novo Testamento, que é Jesus, seria um Deus diferente, né? E eu sei que você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas, e talvez até ao ler a Bíblia possam ter tido essa percepção. Peraí, o Deus do Antigo Testamento ele é punitivo, parece até cruel, enquanto Jesus é bonzinho, perdoa, afaga, né? Será que é assim mesmo? Será que são dois deuses tão diferentes? Será que realmente Deus lá do Antigo Testamento, Yahvé, ou Jeová, seria um Deus realmente cruel? Essa é a questão. E a gente, nesse estudo, quer perceber realmente que há uma linha, né, contínua na Bíblia. O que acontece é que muitas vezes, não sempre, né, Deus interage com as culturas naquele nível cultural em que eles estão, né, no nível tecnológico, no nível de compreensão das coisas. Deus tem que interagir levando em conta esse contexto. O que autores como Dawkins muitas vezes não fazem é justamente isso. Eles tentam interpretar as ações de Deus lá há 4.000 anos no passado, no século XX, no século XXI. E aí é um anacronismo terrível, né? Ninguém faz isso com autores clássicos, por exemplo, mas querem fazer isso com a Bíblia, né? Então, influenciados pela agressividade, traumas talvez também, como eu mostrei no livro Deus em Questão, né? E superficialidade do pensamento de Dawkins, muitos têm moldado sua imagem de Deus como a caricatura que Dawkins descreve. Como já era de esperar, o pesquisador de Oxford não descobriu a roda. Ao longo dos séculos da história do cristianismo, muitos outros indivíduos se levantaram contra o sanguinário, entre aspas, Deus do Antigo Testamento. Então veja, independentemente de quem quer que tenha levantado dúvidas sobre o caráter de Yahvé, precisamos ser honestos o bastante para reconhecer que algumas passagens das Escrituras realmente são ali aparentemente o oposto da famosa declaração de João que diz: Deus é amor. Então nós temos que ser honestos, analisar cada texto desses que levantam alguma dúvida sobre o caráter de Deus, Deus é amor, e entender por que estão ali escritos e qual o sentido deles, né? Então é o que faremos nesse estudo aqui. Buscaremos respostas para textos do Antigo Testamento que ordenam genocídios, serviram até de base para a escravidão em Israel. Tá bom? Vamos lá? Estão prontos? Primeiro tópico, descrição e prescrição. Bom, o fato é que qualquer leitor bíblico deve sempre se lembrar de que o simples fato de o autor registrar determinada situação não significa que ele a aprove, ok? A Bíblia também é um relatório. Quando ela cita ali, por exemplo, que Caim matou Abel, isso quer dizer que a Bíblia está recomendando assassinato? O fratricídio? Obviamente que não. Então, uma coisa é descrever, outra é prescrever. Então, por exemplo, outro exemplo aqui, né? O Antigo Testamento narra o suicídio de Saul.
mas não ordena que imitemos Saul, né? Obviamente que não. Só porque o rei de Israel cometeu esse disparate, né? Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, sobre Davi, o adultério de Davi, né? Incestos, assassinatos, poligamia, né? Porque a Bíblia mostra que havia pessoas polígamas naquele tempo. Nós vamos adotar a poligamia também como um critério para nós? Não, né? De forma alguma. Então, repito, né? Descrever não é prescrever. E isso deve ficar bem claro quando a gente lê a Bíblia, né? E qualquer outro documento, enfim, né? Então, descrever um evento não significa aprová-lo ou prescrevê-lo. Portanto, lembre-se de que conforme comparou Rodney Stark, abre aspas, esperar aprender alguma coisa sobre importantes problemas teológicos através de Richard Dawkins ou Daniel Dennett é como aprender sobre história medieval através de alguém que leu apenas Robin Hood, né? Então, a comparação aqui é muito boa, né? Não dá. Os dois ali não servem como... Dawkins e esses neo-ateus não servem como critério para quem... E pior é que tem muita gente que só lê esses camaradas aí e acha que com eles sabe da Bíblia, entendeu? Quando eles são bastante leigos, né, no que diz respeito à teologia, ao conhecimento bíblico, né? Outro fator que é importante mencionar aqui é o desdém cronológico. Eu até falei um pouquinho na introdução sobre isso, né? Um ponto fundamental, ignorado, na maioria das vezes, consiste em reconhecer o ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito. Neo-ateus como Christopher Hitchens, Sam Harris, próprio Dawkins, ignoram por completo a cultura do Antigo Oriente Médio do segundo e primeiros milênios antes de Cristo e comparam as páginas sagradas com a sociedade pós-iluminista, né, o que é um disparate, né, algo totalmente absurdo. Então, entre aquele tempo lá bíblico e aquele momento e aquele contexto geográfico e o nosso tempo pós-moderno, né, como a gente chamou já, são 4.000 anos de intervalo. Então, por favor, temos que levar em consideração realmente muito isso aí, muitas mudanças sociais, comportamentais, legais, né, que aconteceram ao longo da história. Então, isso deve nos alertar contra o perigo de comparar as leis do Antigo Testamento com nossas leis atuais, ignorando o contexto de cada uma delas, ok? Um exemplo aqui, a escravidão, né, que é um ponto interessante para a gente analisar e fazer comparações. Então, em lugar de comparar a escravidão, por exemplo, que aconteceu no Brasil colonial, né, período colonial, nós temos que comparar a escravidão nos tempos bíblicos com leis que regulamentavam essa instituição no Antigo Oriente Médio. Portanto, temos que pegar culturas, nações ali em volta da mesma época para comparar com as regras bíblicas com respeito a esse tema da escravidão. Então, veja, por exemplo, aqui, ó, na lei mosaica, sequestrar alguém para ser vendido como escravo era um crime, punido com pena de morte. Isso não acontecia nas culturas em volta. Tanto é que, por exemplo, José foi vendido como escravo para o Egito. Mas se um hebreu praticasse isso, ele podia ser punido com a morte. Então não existia essa de sequestrar alguém para vender essa pessoa como escravo. Era proibido por Deus, né? Um escravo hebreu deveria trabalhar apenas 6 anos para pagar a sua dívida, sendo liberto no 7º ano sem pagar nada. Olha a diferença, hein? Você pode até pensar na escravidão do tempo colonial no Brasil, que é bem mais recente e muito mais injusta do que isso que estamos vendo agora. Então, além disso, o escravo deveria receber do seu proprietário, ou ex-proprietário, alguns animais e alimentos para começar a vida novamente. Então, ele não saía de mãos vazias, como, por exemplo, os negros escravos no Brasil, que saíram de mãos vazias, não foram, na verdade, necessariamente libertados, né? Os donos se livraram deles numa época em que a escravidão já não era mais tão vantajosa assim para eles, né? Já no caso da Bíblia aqui, não, a pessoa saía no 7º ano com algumas posses para começar a sua vida, para tocar a vida. E durante esse período de serviço, né, então como é que vivia um escravo nos tempos ali de Israel, entre o povo de Israel? Ele tinha, como qualquer israelita, direito a um dia de folga, o sábado, o Shabat, coisa que os escravos de outras nações, esqueça, para os outros povos, escravos eram como se fossem objetos, né? Era uma posse. O israelita, o hebreu, sabia que aquela pessoa não era uma posse, né? Era um servo, tanto é assim que alguns escravos ou servos, quando eram libertados e que se quisessem continuar servindo o seu senhor, porque gostaram tanto dele, eles podiam fazer esse pacto. Aí tem aquele hábito, né, aquele costume de o escravo furar a orelha no umbral da porta ali, né, fazer um furo na orelha, que representaria então alguém que
voluntariamente se tornou um servo, um escravo. Isso prova que eles eram bondosos e tinham que ser benevolentes com esses escravos. Do contrário, a própria lei mosaica condenava os senhores, né? Então é bem diferente, né? Vamos comparar aqui, por exemplo, com um código moral daquele mesmo tempo, tá? Próximo ali de Jerusalém mesmo, que é o Código de Hammurabi. Aí está a foto, né, dele. Por exemplo, né, diferença gritante quando comparamos passagens da Bíblia com, por exemplo, aí o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Babilônia do 18º século antes de Cristo, né? Vamos comparar? Se algum escravo fugisse em Babilônia, ele deveria ser morto, enquanto que, segundo as orientações do Antigo Testamento, em Israel, esse escravo poderia ser o quê? Deveria ser o quê? Protegido. Olha a diferença. Proteger um escravo fugitivo na Babilônia era uma grande ofensa, também punida com a morte. Então, a pessoa que protegesse um escravo seria morta, como é sabido, né, no Código de Hammurabi, nas leis 15 a 20 desse código aí. Então, veja que diferença absurda que havia, né? Mas alguém pode perguntar assim, tá, mas por que Deus não aboliu de uma vez por todas, logo de imediato, né, a escravidão? Se é uma coisa que, mesmo que haja regras, né, limitando certas coisas e comportamentos, é ruim. Bom, primeiro é que os israelitas estavam inseridos num contexto em que isso aí era muito comum, né? A escravidão, outras coisas mais, né? O consumo de bebidas, a poligamia também, em certos contextos, era muito comum. A gente tem que lembrar que alguns patriarcas tiveram mais de uma esposa, era muito comum naquela época. Talvez hoje eles se escandalizassem com coisas que para nós são pequenas, enquanto isso não lhes trazia escândalo, né? Porque era um pecado cultural, digamos assim, uma coisa tolerada culturalmente. Então, Deus, o que ele faz? Mesmo que ele abolisse de cara esse assunto, não ia mudar a forma de pensar daquelas pessoas de imediato. Ele teve que educá-los com o tempo, né? Aqui faz uma comparação o nosso estudo. Imagine o árduo processo cultural para tornar a Arábia Saudita uma democracia, por exemplo. Sem dúvida, mas sem dúvida a legislação israelita oferecia tratamento muito mais humano aos escravos. E com o tempo, os israelitas foram abandonando essa prática a tal ponto de que quando chegamos ao tempo de Cristo, por exemplo, já não havia mais a escravidão entre os israelitas, também não havia mais poligamia. Por quê? Deus vai educando essas pessoas aos poucos. Mas enquanto ele educa, ele limita as ações para que não haja crueldades, para que não haja injustiças. Isso é muito interessante de se perceber na Bíblia, né? E quanto aos famosos genocídios, né? Eu até coloquei ali grifado porque a palavra não é daquele tempo, inclusive, né? Que estão lá no Antigo Testamento. Quando Israel, por exemplo, chega a Canaã e vai ali e devasta, né, alguns povos, né, alguns não, outros sim, enfim. A gente tem que considerar algumas coisas aqui também, viu? Levar em conta algumas considerações. Primeiro, os povos de Canaã eram conhecidos por cultos macabros. Entre eles estavam os que envolviam sacrifícios de crianças, como dessa imagem aí, o culto a Moloque. Vocês lembram? Moloque, aquele deus de metal, oco, né? Eles colocavam fogo dentro, os braços ficavam incandescentes, e aí eles colocavam a criança para morrer torrada, queimada, viva, nos braços desse deus absurdo. Isso para citar apenas um tipo de culto, né, que eles praticavam, sem falar das orgias, da violência, uma série de coisas mais que tornavam aqueles povos realmente muito terríveis, né? Ao contrário do que, ponto 2, ao contrário do que alguém possa pensar, Deus foi paciente com esses povos, dando-lhes mais de 400 anos para abandonarem essas práticas perversas. Isso está em Gênesis 15:16. Note, o tempo que o povo de Israel ficou lá no Egito e depois tornou escravo do Egito, foi o tempo que Deus deu de misericórdia para as nações de Canaã para se arrependerem. Mas como eles poderiam saber que estavam errados? Ora, você acha que Deus não enviou profetas para eles também? Nós temos um exemplo na Bíblia, Jonas, que foi pregar na capital da Síria, um império terrível, violentíssimo, né? Jonas não queria pregar justamente por isso, ele queria que eles morressem, queria que eles se acabassem, né? Mas Deus manda que ele pregue lá. Então Deus deu tempo, sim, advertências. Gente, se pensar bem, Deus também está dando o mesmo tempo para nós hoje, para o mundo hoje. Jesus quer voltar logo, mas está dando tempo de misericórdia, de graça, de oportunidade, para que as pessoas repensem sua vida, se arrependam, os corruptos repensem, os assassinos, os estupradores, para que essas pessoas pensem o que estão fazendo e tenham suas oportunidades. Se não se arrependerem, infelizmente, um dia o juízo vai chegar. Assim como chegou para essas nações aqui de Canaã, ok? Deus usou
o povo de Israel como instrumento de juízo e justiça, nesse caso aqui. Ok? Temos que levar em conta sempre o contexto, gente, né? A destruição em massa desses povos idólatras e imorais pode ser comparada a um membro que precisa ser amputado antes de comprometer todo o corpo. Era um câncer. Tinha que ser extirpado. Não é à toa que Deus estabeleceu sérias leis para aqueles que queimassem seus filhos a Moloque. Isso está lá em Levítico 20. Deus condena duramente caso alguém praticasse esse tipo de culto terrível de sacrificar crianças vivas, né, a Moloque. Gente, não se esqueçam de também alguns flashes de graça naquele momento. Por exemplo, Deus usou Israel para destruir a ímpia, pecaminosa cidade de Jericó. Mas poupou alguém lá dentro, lembra? Pessoas lá de dentro. Raabe, uma prostituta, e sua família. Então me digam, não há graça para quem se arrepende? Para quem aceita os planos de Deus? Claro que há. Assim também acontece com Ruth, que era uma moabita. Ela pertencia a um povo pagão, um povo que sempre deu problema para Israel, um povo complicado. Mas Ruth se converteu, aceitou o Deus de Israel e faz parte da linhagem de Jesus, inclusive. Inclusive Raabe também faz, né? Parte da linhagem de Jesus. Nós vemos graça no Antigo Testamento e vemos também severidade no Novo Testamento. Lembra daquele caso em que Ananias e Safira mentiram para Deus? Fizeram ali uma coisa terrível e foram mortos, né, instantaneamente? Quem disse que no Novo Testamento também não há atitudes de juízo divino? Então nós vemos graça no Antigo, juízo também no Antigo, um Deus que é bom, mas também não passa a mão na cabeça do pecado, né, não tolera o pecado indefinidamente, um Deus que não é impassível com relação à maldade. E no Novo Testamento a mesma coisa. Nós vemos graça o tempo todo, bondade, oferecimento de oportunidades, mas chega o momento que Deus também opera o seu juízo. Põe um basta na situação de pecado que vai acabar contaminando todo mundo e causando um mal muito pior, né? Então isso é importante conhecer. Lamentavelmente, esses autores críticos da Bíblia não levam em conta o contexto, a cultura, as leis e por aí vai. Então, um terceiro e último ponto deve ser apresentado aqui. Em Deuteronômio 20:10, é dito que antes de qualquer batalha, a paz deveria ser oferecida à nação inimiga. Isso é muito interessante. Toda vez que Israel ia batalhar com algum povo inimigo, eles primeiro ofereciam a paz. Vocês querem entrar em acordo com a gente? Querem aceitar a Deus e ter paz? Se esse povo insistisse, aí sim a batalha era a consequência, tá? Para aqueles que acham que isso é muito cruel e injusto, eu quero só trazer à lembrança alguns nomes. Vocês estão vendo aí as fotos deles, né? Do século XX, tá? Do século XX, moderno, cheiroso, né? Aí estão Pol Pot, Stalin e Mao Tse-tung. Ditadores comunistas que foram responsáveis por milhões de mortes. Inclusive do próprio povo, ok? Mataram pessoas ali dentro do país deles, compatriotas, que discordavam do sistema político. Eu tenho aqui um livro comigo, que eu de vez em quando cito nas minhas palestras, né, que é o Livro Negro do Comunismo, quase 900 páginas, um dossiê, um documentário que mostra realmente a barbaridade que foi cometida pelos regimes comunistas ateus. Pessoas que querem, às vezes, criticar a Bíblia, querem destruir a Bíblia, como aconteceu nesses países, e até hoje acontece, né? Mas esquecem que na história recente foram responsáveis pela matança de muito mais pessoas. No caso dos regimes comunistas ateus, 100 milhões de pessoas. Só para comparar, você sabia que a Inquisição, a terrível Inquisição católica, matou alguns milhares de pessoas? Pois é. Os regimes comunistas ateus mataram muito mais gente do que todas as guerras juntas na história. 100 milhões de pessoas. Infelizmente, Dawkins e outros não se lembram dessas coisas nessas horas, né? Claro que uma vida perdida já é uma coisa terrível, né? Mas se formos comparar em termos numéricos, realmente a conta pende para o lado de lá e não para cá, né? Então, uma rápida comparação dessa passagem com o que foi visto no século XX, o mais sangrento da história, revelará quão injusto é comparar Deus com Pol Pot, do Camboja, Stalin, da ex-União Soviética, e Mao Tse-tung, da China, e outros líderes cujas mãos estiveram manchadas, encharcadas de sangue. Aliás, a palavra genocídio, né, ela é recente, inclusive. Não dá nem para chamar aquilo que foi feito lá no tempo de Israel, há 4 mil anos, 3 mil anos, de genocídio, né? Genocídio foi uma palavra inventada no século XX pelo polonês Rafael Lemkin, justamente para designar
essas mortandades como a do nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, e desses regimes comunistas a que já me referi. Ok? Bom, antes de enviar seus juízos mais severos, Deus sempre ofereceu oportunidades para seus filhos mudarem o coração. Será que nós temos aproveitado essas oportunidades? Aqui cabe uma reflexão, porque sabemos que o fim desse mundo se aproxima, né? Deus não pode tolerar mais a maldade que existe neste mundo. Nós estamos aqui na nossa casa, tranquilos, né? Somos famílias cristãs. Não estamos como Deus, que é onisciente, vendo o sofrimento de refugiados que nesse momento estão vivendo em barracas, em situações de penúria, crianças sendo violentadas, morrendo em naufrágios, tentando fugir de seus países em guerra. Nós não estamos contemplando aqui as injustiças e maldades que se fazem nas casas legislativas, né? Porque a gente até às vezes corre o risco de esquecer que essas coisas existem, porque nossos óculos são de bondade, porque a gente vive imerso no cristianismo da nossa casa, enfim. Mas o mal existe nesse mundo e é terrível. E Deus está vendo tudo isso. E Deus quer pôr um basta em tudo isso. Então, chegará esse momento. E a pergunta é, temos aproveitado o tempo de relativa paz que estamos desfrutando, o tempo de graça, de oportunidade que estamos vivendo? Aproveitemos, né, esse momento da nossa história. Finalizando aqui as perguntas para a nossa discussão em seguida. Primeira, o que Gênesis 18, 20 a 33 diz a respeito do caráter de Deus? Que texto é esse? É aquele em que Deus vai até Abraão e diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa a interceder, isso é muito bonito. Mas, Senhor, e se houver 50 justos lá? Deus fala, não vou destruir. E se houver 40? Ele vai baixando, né? Se houver 30, 20, Abraão, eu não vou destruir aquelas cidades se houver 20 pessoas boas ali que estão me buscando, que têm bondade no coração, que são justos. Senhor, se houver 10, eu não vou, Abraão. E Abraão depois fica quieto e Deus realiza a obra de justiça, de juízo, né? Você vê que isso mostra que Deus não é injusto, ok? Foi muito bom ter sido registrado na Bíblia essa conversa de Abraão com Deus, Abraão intercedendo, né, pelas pessoas. Na verdade, havia só um pai, uma mãe e 2 filhas. De mais ou menos justos ainda, né? Naquela cidade que talvez só tenham sido poupados porque Abraão intercedeu. Ló, a esposa e as filhas, né? E depois nós vemos que as filhas ainda foram bem perversas, né, naquilo que praticaram com o pai. Então, Deus é vindicado aqui nessa conversa revelada, inspirada e registrada. 2. Que tipo de sentimentos Deus tem diante do mal? Gênesis 6, 5 a 8, é o texto que fala do dilúvio. E é interessante porque lá diz assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Daqui a pouco eu volto a esse ponto com vocês. 3. Qual o papel do ser humano nos juízos de Deus? Interessante também essas questões, né? Muito bem. Vamos lá. O que podemos considerar, tirar de lições com respeito a esse tema, a essas perguntas que eu mencionei? Tem ali o assunto de Sodoma, tem ali o assunto do dilúvio, né? Que parecem atos cruéis de Deus, mas se olharmos o contexto real, a gente pode realmente concluir algumas coisas. Schiller, vamos lá. Brainstorming. Eu vou começar com aquela frase que diz assim, se você olhar só a versão da Chapeuzinho, o lobo sempre será mau, né? Aqui, esse capítulo, ele é muito simples, são apenas 2 tópicos principais, né? Nós podemos começar já por esse exemplo de Ló, né? A Bíblia simplesmente vai relatar, as filhas de Ló dormiram com ele. Só que se você for lá para Êxodo 20, vai estar lá falando, não te deitarás. Se você for para Levítico também, vai estar lá falando, não te deitarás com um parente do teu sangue, né? Então, assim, a Bíblia apenas relata o que aconteceu e descreve o que você deve e não deve fazer. É apenas um guia, um manual de conhecimento do bem e do mal, mostrando as consequências de você obedecer e as consequências de você desobedecer. Agora, por exemplo, se você for naquele estilo Maria, mãe de presidiário, de bandido, né, você sempre vai encontrar um problema. Porque, por exemplo, o ateu, neo-ateu, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, de Richard Dawkins e companhia, eles vão olhar muito pontual. Deus mandou o dilúvio, olha como ele é mau, mandou matar, e as pragas, mandou matar os primogênitos lá do Egito, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele começa a listar todos os relatos bíblicos do Antigo Testamento e pinta o Deus todo amoroso com
a perspectiva de que ele é o todo malvado, quando, na verdade, você está olhando com a visão do lobo mau e Chapeuzinho. Porque o que acontece? Ninguém para pensar que, na verdade, foi um ato de bondade. Enquanto nós temos uma geração assim, nós somos pequenos, vamos crescendo, vamos ficando adultos, Deus ele não olha muito dessa forma como indivíduo, dessa forma. Ele olha como um conjunto de gerações. Ao longo de 400 gerações, aqueles é uma pessoa só. Não sei se dá para entender o conceito, né? Eles são uma pessoa só. Né? Então, esses 400 anos de um filho, Israel ali, os hebreus e tal. Então, é todo um processo pedagógico que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, igual criança pequena que está crescendo, está começando a desenvolver seus conhecimentos, seu discernimento. E aí, quando chega, por exemplo, nos filhos de Faraó, por que matou o filho de Faraó? Deus deu sete chances, né, para Faraó se arrepender. 10 chances, né? São 10 pragas para Faraó se arrepender. Então, ninguém para pensar que Moisés, lá no começo, o Faraó decretou a morte de todos os recém-nascidos. Né? Agora, 40 anos depois, na verdade 80, quase 80 anos depois, 40 na verdade, né? 40 anos depois, que aquele decreto de mandar matar os filhos voltou para o Faraó do Egito. Né? Agora o dilúvio lá, por exemplo, está falando que não tinha justo. O mundo estava em perdição. Você estava naquela... Não tinha mais lei, não tinha mais regras. Você morria, as pessoas te caçavam e se divertiam, né, te perseguindo. Então, Deus falou assim, por 120 anos, mandou Noé pregar, olha, venha ao arrependimento, eu amo vocês, esse mundo está uma bagunça, as pessoas estão sofrendo, eu quero dar um ponto final nisso, para que vocês voltem para o meu caminho, voltem a amar uns aos outros, obedecer direitinho, para que todos sejam felizes, e as pessoas não deram ouvidos, né? Então, chance não faltou. Se você só olhar pelo lobo mau, as pessoas vão passar dificuldade e vão pintar Deus como malvado, quando na verdade não, ele sempre demonstrou amor. Né? Mandar as pragas foi amor, ele não terminou, jogou um raio na cabeça do primeiro pecador assim que pecou. Né? Deu chance, inclusive até para o faraó se arrepender, mesmo sabendo Sim. que não iria. Verdade. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, né? Por que no Sinai Deus fala com trovões, com terremoto, né, para entregar as tábuas da lei? E no Novo Testamento, Jesus, ele sobe a outra montanha, mas aí conversa com tranquilidade, sentado na grama. O que mudou, né? Bom, naquela hora, Jesus já estava no seu corpo de homem, né? E ele velou a sua natureza. Uhum. Agora, Deus sempre quis fazer isso, né? É aquele famoso exemplo do peixe do aquário, né? Enquanto você está na forma de humano, olhando os seus peixinhos no aquário, toda vez que você chega perto para dar uma mensagem, os peixes fogem com medo da sua grandiosidade, você vai ter que se diminuir, vai ter que se ofuscar, se esconder para ser semelhante àquele que você quer transmitir a mensagem. E aí eles vão te olhar como de igual. Eles não vão olhar como uma coisa sobrenatural, assustadora, mirabolante. Tem outro aspecto também, né? O povo para quem Deus estava entregando as tábuas era um povo escravo, né? Recém-liberto de uma nação pagã, guerreira, cuja compreensão dos deuses era assim, o Deus mais forte é o verdadeiro, né? É o Deus maioral, né? E depois, em Israel, ele está falando para pessoas de um contexto já judaico, pessoas que já tinham uma certa compreensão de Deus, que já tinham as escrituras e as conheciam, porque eram ensinadas, né, ao povo. Então, Deus ele age de acordo com o nível de compreensão das pessoas. Lá ele tem que se mostrar um Deus poderoso, um Deus que fala grosso, que tem poder real, para que levassem a sério as tábuas da lei, a lei de Deus. E mesmo ouvindo tudo isso, muitas vezes o povo murmurava e se desviava, não é? Aí há todo um período de milênios de educação, de crescimento na compreensão desse Deus, de modo que quando Jesus vem, ele se revela de uma forma mais clara, mais profunda, mais próxima do que Deus realmente é. Por isso que Jesus é a suprema revelação da divindade. Porque ele vem encarnado, como disse o Schiller, e ele mostra realmente que aquele Deus do Antigo Testamento era ele também. Só que um Deus que está lidando com crianças imaturas, que tinham uma compreensão equivocada, e ele leva tempo educando esse povo. Tá? Eu quero também recomendar esse livro aqui para vocês,
de Paul Copan. Is God a Moral Monster? E eu fiquei feliz de ver que já tem em português. Eu fui pesquisar agora há pouco aqui, e esse livro já está em português. Deus é um monstro moral. Paul Copan, está aqui. Muito bom. Ele analisa essa questão dos genocídios, das ações drásticas de Deus. É um autor muito bom aqui, um acadêmico, né? E esse livro aqui vale a pena vocês também depois, com o tempo, conferirem, tá? Deus é um monstro moral? Bem, o nosso tempo está se esgotando. Nós temos aí mais 7 minutos. Eu quero saber dos demais, Leonardo, Guilherme, Hudson, e Giovana, Gabriele, Júlia. Algum comentário ainda sobre esse tema? Eu julgo que é importante nós termos essa compreensão, porque muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, né, como é o caso do Dawkins e outros, mesmo pessoas inteligentes, não conseguem harmonizar essas coisas e julgam Deus de modo anacrônico com as lentes do século XXI, né? Querem comentar mais alguma coisa? Eu tenho. Sim, Leonardo. Eu acho que muito infeliz o ser humano pensar que as atitudes que Deus toma frente às situações, mesmo que às vezes pareçam ser drásticas, são culpas dele, ou seja, fazem de Deus um Deus tirano, um Deus egoísta, como o texto que você leu, pastor. Quando, na verdade, são consequências dos atos ou do pecado daquela pessoa. O salário do pecado é a morte. Isso não é uma lei, né? Não é algo que Deus determina. O próprio mal determinou isso. Ele sabia que o salário do pecado era a morte, que a vida é Deus, e mesmo assim quis se distanciar dele. Então, é completamente o contrário você pensar que isso faz de Deus um tirano, quando na verdade você para pensar quantas pessoas foram livradas das tiranias desse povo, quantas crianças sofreram, diversas situações que a maldade desse povo causou para outras que não tinham absolutamente nada a ver, né? E Deus, como o senhor falou, deu 400 anos ou mais ainda de chance para determinados povos, determinadas pessoas. O próprio Egito teve uma oportunidade de aceitar a Deus quando Moisés foi falar, quando Moisés foi pedir. Era um testemunho. E o faraó, com o coração duro, né? Ellen White diz que foi a primeira nação ateia, né, que representa a nação que vai surgir ateia. Então, Deus dá diversas oportunidades para realmente salvar os filhos dele das consequências de uma lei natural, né? O salário do pecado é a morte. Deus não quer que você morra. Ele dá várias oportunidades, 400 anos. Ele faz o cajado se transformar em serpente. Ele faz várias coisas para que você possa acordar e saia dessa vida. Então, estudar e perceber o que Deus fez, a lei de Deus, infelizmente o que Deus teve que fazer, não faz dele um tirano, mas sim um Deus de amor, porque a lei dele é verdadeira, a lei dele se cumpre e ele deu muitas oportunidades, mesmo assim não quiseram. Então aí fica aberto às atitudes do mal, às atitudes de Satanás, né? Então eu acho que é muito infeliz pensar isso e também é um pouco egocêntrico você pensar que terceirizar aquilo como culpa de Deus, quando na verdade são consequências dos atos do homem. Ele tanto ama o Egito que mandou para lá José. Permitiu, né, que José fosse para lá. Permitiu que Moisés fosse para lá. Ele tanto ama a Babilônia que permitiu que Daniel fosse para lá com seus amigos, né? Então ele levou lanternas, né, para esses povos, fachos de luz, para que eles pudessem conhecer a verdade do Deus de Israel, Deus verdadeiro, Deus criador. Tanto é que muitas pessoas lá se converteram, né? O próprio rei Nabucodonosor se converteu. No Egito houve conversões, com certeza, porque pessoas do Egito foram no êxodo junto com o povo de Israel, né? E a esposa de José, né? Certamente podemos entender que ela se converteu porque os filhos de José tinham nomes hebreus, embora a esposa fosse egípcia. Então, isso são oportunidades que Deus concedeu às nações, aos povos, né? E tem dado até em nosso tempo, com certeza. Sobre a questão do arrepender-se de Deus, lá do dilúvio, né? Acho que é importante nós fecharmos essa questão. Se eu perguntasse a vocês, o amor de Deus é igual ao nosso? Nós responderíamos, claro que não, né? Nosso amor é contaminado pelo pecado. O de Deus é puro.
É um amor incompreensível por nós. A ira de Deus é igual à nossa? Também não. Porque assim como o amor de Deus é diferente, a ira de Deus também não é contaminada pela maldade. É uma ira santa. A gente não consegue nem compreender isso. De modo semelhante, o arrependimento de Deus não pode ser comparado com o nosso. Porque o nosso deriva de escolhas erradas que nos fazem depois sentir remorso, tristeza, arrependemos-nos de coisas que erramos, que cometemos em que erramos, né? Agora, Deus não erra. Então, o arrependimento de Deus, embora a palavra ali seja antropomórfica, né? É uma tentativa de entendimento, tem mais que ver com mudar de atitudes, mudar de ação, enfim, de planos, né? E Deus, então, ele se entristece por algo que aconteceu e muda o seu plano por necessidade, porque é necessário. Então, o dilúvio foi um mal necessário, digamos assim, né? Uma ação necessária para que houvesse uma purificação de um mundo totalmente corrompido e uma nova chance, né? Aí sim, um restart, né? Para que a humanidade pudesse ter um recomeço. Então, que fique claro para nós que o Deus da Bíblia é o mesmo, no Antigo, no Novo Testamento, em toda a história, só que ele interage com os seres humanos, levando em conta o seu momento histórico, o seu nível de compreensão e tudo mais. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Eu vou colocar no chat, no grupo, um artigo que eu creio que vai ser bem interessante para vocês e para quem está nos acompanhando aqui na gravação. O título é Um Deus Sanguinário, lá no meu blog, criacionismo.com.br. Tem esse artigo bem esclarecedor sobre a questão de Deus ser ou não um Deus duro, né, no Antigo Testamento, e, enfim. Um Deus Sanguinário, criacionismo.com.br. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado porque Tua palavra é luz para o nosso caminho e nela Tu te apresentas como Tu és, um Deus de amor, mas também um Deus que não passa por alto o pecado humano, um Deus que não tolera também a injustiça, a maldade e a crueldade. Obrigado, Senhor, porque Tu lidas da forma certa com o pecado. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e que